Projeto de lei em tramitação na Assembleia prevê o acesso à tecnologia para pequenos produtores rurais. Frente Parlamentar em Defesa do Comércio Varejista debate redução de ICMS. São Paulo ganha um presentão neste fim de semana. O Cine Belas Artes reabre as portas depois de 3 anos. O Jornal da Assembleia desta sexta-feira, dia 18 de julho, começa agora. Olá, boa tarde. A Frente Parlamentar em Defesa do Comércio Varejista se reuniu na Assembleia Legislativa de São Paulo, apesar do recesso parlamentar de julho. A necessidade da redução do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e Segurança foram temas debatidos. Só em São Paulo, o comércio gera 1,8 milhões de atividades nas mais variadas áreas, com geração de 5 milhões de empregos. Cerca de quase 4% do PIB, Produto Interno Bruto brasileiro. Mesmo assim, 2 setores do comércio varejista ainda precisavam de mais atenção: a indústria têxtil e a de calçados. A gente não tinha uma proteção, uma representatividade formal e muito menos política. Então, no que diz respeito à tributação, o nosso segmento, por não ter essa representatividade política e institucional, ela sempre foi esquecida. E o nosso objetivo foi, colocando essa entidade para funcionar, que ela nos representasse e conseguisse que o governo nos ouvisse, conseguisse que o governo estudasse, e a gente agora, através da Frente Parlamentar, está conseguindo ter acesso, o governo está nos ouvindo, nossos estudos técnicos estão sendo apresentados, estão sendo muito bem tratados e a gente acha que nós vamos conseguir o nosso pleito. Há quase 2 anos, a Frente Parlamentar em Defesa do Comércio Varejista do Estado de São Paulo conquistou seu espaço na Assembleia Legislativa. Reuniões que acontecem frequentemente discutem técnicas de produção e distribuição de produtos, sustentabilidade comercial e, claro, impostos. Um deles chama mais atenção: o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. O estado de São Paulo tem um dos maiores do país. Segundo estudos levantados pelos comerciantes e levados até as mãos do governador, quanto menor for o ICMS, maior será a arrecadação para o governo do estado. Outros 2 assuntos foram discutidos e adicionados à pauta nesta última reunião: reavaliar o que é trabalho escravo e criar um comitê de segurança para o varejo. Que a gente possa criar, sim, um comitê de segurança para que a gente possa desenvolver políticas e de forma estruturada, com o comando da Polícia Militar, para efetivamente criar ações que tragam mais segurança aos varejistas, ao consumidor, durante o ano inteiro e não só em momentos específicos. É preciso verificar quem é aquele trabalhador desempregado que faz um pequeno fundinho de comércio, ainda que com uma legalidade, informalidade, com uma informalidade, melhor dizendo, para sobreviver e para manter, de certa forma, ativa a nossa economia, ainda que informal. E quem é aquele membro de uma organização que apenas distribui produtos receptados ou contrabandeados. Nesse ponto tem que ter uma ação enérgica. O outro é a aplicação da lei de combate ao trabalho escravo, definir direito o que é trabalho escravo, o descumprimento de uma jornada de trabalho, a violação a normas trabalhistas por si só já caracterizam o trabalho escravo, já leva ao fechamento da empresa, provocando desemprego, baixa na produção. Então é necessário que a ação de combate ao trabalho escravo combata efetivamente a escravidão e não sirva de pretexto para que, por meio de ações muitas vezes exageradas e de cunho demagógico, se provoque injustiça e se puna o trabalhador, fechando a empresa, gerando desemprego desnecessariamente. Uma ótima opção para a garotada trocar o videogame por história e cultura nessas férias escolares é a exposição Maias, revelação de um tempo sem fim. O repórter Mauro Friesman foi até o Museu da Cidade Oca, no Parque do Ibirapuera, e mostra um pouquinho dessa civilização fascinante que começou no ano 1000 a.C. Mauro.
E essa aqui é a parte mais interativa da exposição, que retrata 4 das principais cidades do território maia: Tikal, Palenque, Chichén Itzá e Copán. Funciona assim: o público vai apertando esses botões e imediatamente surgem informações sobre os monumentos e todas as partes da cidade. O que você está achando dessa parte interativa da exposição? É fascinante, né? Porque a gente consegue visualizar, ter uma visão do todo e, além disso, qual a função dos edifícios. E isso ajuda muito a entender a história, né? E qual a função na cidade de cada um dos edifícios, além de só ter uma admiração arquitetônica e de engenharia no conjunto urbanístico, né? Essa ideia de aliar tecnologia com esse tipo de exposição é bacana para entender melhor a história. Com certeza. É mais fácil de visualizar, de entender e até como era a distribuição dos edifícios, né, nesse conjunto urbanístico. Sobre a exposição de uma maneira geral, o que você está achando? É fascinante. É fascinante. Eu acho que a gente estuda muito pouco sobre as civilizações americanas, pré-colonização. Obrigado pelas informações. Nós continuamos aqui na exposição Maias, Revelação de um Tempo Sem Fim, que acontece no Parque do Ibirapuera. Voltamos em seguida. Mauro Friesman, TV Alesp. A exposição Maias, Revelação de um Tempo Sem Fim, vai até o dia 24 de agosto. A entrada é gratuita. O Museu da Cidade Oca fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, no Parque do Ibirapuera. Vamos a informações do trânsito, do tempo. Você vê aí imagens do portal da cidade de Campos do Jordão. Se você pretende ir a Campos do Jordão neste fim de semana na Serra da Mantiqueira, prepare-se para o frio, hein? A mínima hoje foi de 8 graus e a máxima deve chegar a 17 graus. Em São Paulo, a madrugada foi fria, 14 graus. O dia até que começou com sol, mas logo cedo as nuvens carregadas tomaram conta do céu. Vai chover forte em pontos isolados até o início da noite. A máxima hoje não passa de 22 graus. Vamos ver como fica o tempo no interior do estado. Em Campinas também chove em pontos isolados. Os termômetros chegam aos 22 graus. Em São José dos Campos, o tempo fica nublado a maior parte do dia. A máxima é de 21 graus. Em Sorocaba também chove a qualquer hora do dia. A temperatura cai e chega a 22 graus. Em Ribeirão Preto, o sol aparece entre nuvens e a máxima deve chegar aos 23 graus. Você vai ver a seguir: um projeto na Assembleia prevê o acesso à tecnologia para pequenos produtores rurais. E veja também um presentão para o paulistano que adora cinema. A gente volta depois do intervalo. Até já. A prática de exercício físico aumenta a qualidade de vida e estimula a saúde. Pessoas com o hábito de se exercitar diminuem o risco de doenças vasculares, ganham massa muscular e estimulam o emagrecimento. Quem pretende levar uma vida mais saudável pode começar com exercícios ao ar livre, em parques, praças e centros esportivos. O ideal é aproveitar os momentos mais frescos do dia, antes das 9 e depois das 5 da tarde, evitando o calor. Use roupas leves e fique de olho também para evitar a desidratação, bebendo bastante água. O importante é contar com a orientação de um profissional adequado e ficar atento aos limites do próprio corpo para evitar lesões. TV Alesp, a TV da cidadania.
Os postos da rede pública de saúde têm disponível durante todo o ano a vacina contra o vírus HPV, que é sexualmente transmissível e pode causar doenças como o câncer do colo de útero. Neste ano, devem ser vacinadas meninas de 11 a 13 anos de idade. Em 2015, serão meninas entre 9 e 11 anos. Para receber a dose, basta apresentar carteira de vacinação ou documento de identificação. Cada adolescente deve receber 3 doses da vacina para completar a imunização. Mas atenção, a vacina não substitui a realização do Papa Nicolau, exame preventivo do câncer de colo de útero, que deve ser feito por adolescentes e também por mulheres entre 25 e 64 anos de idade. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. O Poder Legislativo do Estado de São Paulo, com competência para propor e aprovar leis, regras e princípios que norteiam a sociedade paulista, foi criado em 1834, por ato adicional à Constituição do Império. O país vivia, nessa época, sua primeira experiência federativa, em função do caráter descentralizador que marcou a fase inicial das regências. Com a proclamação da República, as Assembleias Legislativas Provinciais foram rebatizadas como Assembleias Legislativas Estaduais. Hoje, o Parlamento Paulista é composto por 94 deputados eleitos para um mandato de 4 anos. O corpo do escritor João Ubaldo Ribeiro está sendo velado, neste momento, na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. João Ubaldo morreu de embolia pulmonar na madrugada de hoje. Entre as várias obras de João Ubaldo estão Sargento Getúlio e Viva o Povo Brasileiro, que renderam 2 prêmios Jabuti como melhor autor e melhor romance. João Ubaldo era baiano, tinha 73 anos, era casado e tinha 4 filhos. Pequenos produtores poderão contar com métodos mais modernos de pesquisa e cultivo de sementes. É o que prevê um projeto do deputado Enio Tato, do PT. Verão sem chuva, outono com muita umidade no ar, inverno com noites e madrugadas geladas e dias com temperaturas próximas dos 30 graus. Mais do que mexer com a saúde, essas mudanças climáticas mexem também com o bolso, mais especificamente na agricultura. Esse impacto nas alterações reflete na queda de produtividade no campo, principalmente na produção do milho, do trigo e do café. A tecnologia para reduzir os prejuízos existe. São os bancos de sementes que armazenam os grãos por tempo indeterminado, sem perder a capacidade de produção. Mas esse recurso não era para todos. A partir da entrada em vigor, a lei que incentiva a formação de bancos comunitários de sementes trouxe para o pequeno produtor a possibilidade de ter acesso a essa tecnologia. A grande vantagem que a natureza nos dá é a diversidade genética. E isso vem se perdendo ao longo dos tempos, né? Pela seleção de variedades mais adequadas à produção, as variedades tradicionais, né, têm se perdido, e isso é denominado de erosão genética, tem se perdido muito da base genética das espécies. Isso implica na perda da capacidade de resistência a doenças, a pragas, né, a condições climáticas adversas. Então, a questão do resgate dessa base genética bem ampla, o mais ampla possível, é fundamental, né? Não só para a manutenção da produtividade, como para projetos de melhoramento e seleção. Então, a implantação, não só dos bancos comunitários, como de todos os bancos de germoplasma, em instituições públicas também, é fundamental para a preservação dessa diversidade genética, né? Que a natureza nos dá de presente, nós temos a obrigação de manter, além da questão cultural, né, pela questão estratégica mesmo. A lei que cria o Banco Comunitário de Sementes em São Paulo é de autoria do deputado Enio Tato, do PT. As novas regras, além de trazer a agricultura familiar para o futuro, vão fomentar a produção dos recursos genéticos e ajudar a sustentabilidade dos agroecossistemas. O que está acontecendo hoje? No sentido de você aumentar a produção, e isso vem aumentando, você começa a fazer os produtos transgênicos, né? Feito em laboratórios, e está sumindo as espécies, né, de tudo quanto é questão de ramas,
de grãos, né? Ou seja, é plantado aquilo que se produz mais na terra. E você está disseminando, você está acabando com aquelas espécies que favorável ao ecossistema, né? Então, esse projeto de o Estado criar um banco de sementes, né, que tenha disponível para fornecer para o pequeno agricultor, para as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, né, e que não suma, que não desapareça, né? A gente precisa ter essa preocupação porque na ganância de produzir mais, pensando não no consumo, mas sim no resultado, no lucro, né, você vai terminando com a espécie. Então esse projeto também foi aprovado, foi vetado pelo governador, e aí a casa, todos os deputados e todos os partidos decidiram derrubar o veto e agora se tornou lei. São Paulo ganha um presentão nesse fim de semana. O Cine Belas Artes, um patrimônio da cidade, volta a abrir as portas depois de 3 anos fechado. E a repórter Silvia Garcia está no Belas Artes agora e mostra pra gente as novidades. Boa tarde, Silvia. Ele está de cara nova e de nome novo também. Antes era Cine Belas Artes, agora é Caixa Belas Artes. Depois de 3 anos fechados, amanhã será a grande reinauguração dessa casa de cinema da cidade de São Paulo. Ao meu lado está o diretor daqui, que é o André Stum. Mudou muita coisa em 3 anos de casa fechada. Teve muita reforma? Bastante coisa, né? O cinema ficou fechado há 3 anos, como você disse. O imóvel em si estava bem cuidado, mas tudo que vocês vão ver aqui é novo. Não só as poltronas, o som, a tela, os projetores, mas também nós trocamos todo o sistema de ar-condicionado, dutos de ar-condicionado, toda a parte elétrica, enfim. Tirando as paredes, é tudo novo nesse cinema. Tudo novo. Bom, nós voltamos com você do estúdio, porque daqui a pouquinho nós entramos novamente com mais informações do Cine Belas Artes. Caixa Belas Artes agora. Ok, Silvia, até daqui a pouco. Vamos ver como fica o tempo no litoral paulista neste fim de semana. Se você pretende descer a serra no fim de semana, a previsão é de chuva pelo menos até amanhã, hein? Essas imagens que você vê de Praia Grande, a mínima para hoje é de 14 graus e a máxima deve chegar aos 29 graus, com períodos nublados e chuva a qualquer hora. Veja como fica o tempo nesta tarde para o interior e também no litoral do estado. Em Santos, a temperatura começa a cair, máxima chega aos 22 graus. Em São José do Rio Preto, o sol brilha forte, 23 graus. Em Mogi das Cruzes, os termômetros não passam de 22 graus. Em Piracicaba, a temperatura máxima deve chegar aos 23 graus. Você vai ver depois do intervalo. Deputados receberam os jornalistas responsáveis pelo filme Limpam com Fogo, um documentário sobre incêndios em favelas de São Paulo. A gente volta rapidinho, não saia daí. Não importa qual seja a temperatura ou época do ano, quando falamos de proteção solar, é preciso cuidado com a pele. A exposição ao sol forte pode causar envelhecimento precoce, queimaduras e o mais grave, o câncer de pele. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 90% das lesões que causam este tipo de câncer localizam-se em áreas do corpo que ficam expostas. Aqui no Brasil, são registrados mais de 100 mil casos de câncer de pele todos os anos. Por isso, além do uso do protetor, evite tomar sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Mesmo em dias nublados, não esqueça do filtro solar, além de se proteger com bonés, chapéus e óculos escuros. E para manter a pele saudável e bonita no verão, beba bastante líquido, além de, claro, passar protetor solar a cada 2 horas e com o fator de proteção superior a 15. TV Alesp, a TV da cidadania.
2014 é ano de eleições no Brasil para eleger presidente, governadores, senadores, deputados federais e também estaduais. O primeiro turno ocorre no dia 5 de outubro e o segundo será no dia 26 do mesmo mês. Para auxiliar o cidadão em qualquer dúvida relacionada ao assunto, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo tem o Disque Eleitor. Ligando para o número 148, você pode obter informações sobre documentação necessária e locais de votação. Se informe, tire suas dúvidas e exerça bem o direito do voto. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. Uma lei, para entrar em vigor, precisa ter sido sancionada pelo Executivo. Sabe o que isso significa? No princípio, havia apenas um projeto de lei proposto por um deputado estadual. Depois de discutido em plenário, foi votado e aprovado na Assembleia Legislativa e seguiu para ser examinado pelo governador, a autoridade máxima do Poder Executivo em um estado. Se o projeto for aprovado por ele, vira lei. É encaminhado para promulgação e publicado no Diário Oficial. Uma curiosidade: compete exclusivamente à Assembleia Legislativa, sem sanção do Executivo, fixar, de uma para outra legislatura, a remuneração dos deputados, do governador e do vice. Antes do recesso parlamentar, os deputados Francisco Tito e Carlos Neder, do PT, receberam aqui na Assembleia os jornalistas responsáveis pelo filme Limpam com Fogo. O filme é um documentário sobre incêndios em favelas de São Paulo. O documentário vai mostrar que metade dos incêndios ocorridos nos últimos 20 anos na capital paulista aconteceu entre 2008 e 2012. Os jornalistas investigam se haveria uma motivação por especulação imobiliária. Posso citar o Pedro Moraes, a gente sempre cita ele, que fez um site chamado Fogo no Barraco, que ele colocou no mapa de São Paulo, ele colocou todos os incêndios, a localização deles, e a partir desse mapa fica muito claro a concentração deles nas áreas mais valorizadas. Se existe, é o primeiro indício de que existe algo por trás disso, porque o sentido seria que os incêndios seriam aleatórios, deveriam pegar fogo de maneira igual por toda a cidade, mas não, existe uma concentração clara nas áreas mais valorizadas da cidade e áreas que estão passando por processos de urbanização, processos de requalificação delas para o futuro da cidade. Baseados em dados da Prefeitura de São Paulo, os jornalistas vão mostrar que quase 1/3 da população da cidade mora em condições subnormais, ou seja, em favelas ou cortiços. Ao saber da produção independente do longa, que traz a visão de urbanistas, moradores afetados pelos incêndios, jornalistas e representantes de movimentos sociais, o deputado Francisco Tito, do PT, mediou uma entrevista com o colega de partido Carlos Neder, que acompanha e estuda os casos de incêndios em comunidades pobres. Escrevi artigos, fiz pronunciamento na tribuna e ao lado de deputados, como é o caso do deputado Tito, que aqui está, nos preocupamos em saber projetos encaminhados à Câmara Municipal de São Paulo, projetos encaminhados à Assembleia Legislativa de São Paulo, propondo alienação à venda de terrenos públicos. É obrigação nossa saber quais são os interesses envolvidos, se há interesses de particulares, de empresas que poderiam vir a se beneficiar de uma decisão tomada pelo Parlamento Municipal ou Estadual. Também me intrigou, no exercício de mandato de vereador, a ocorrência, numa intensidade não conhecida até então na cidade de São Paulo, de incêndios em favelas, e esse tipo de ocorrência, nós observamos que ela não se manteve com a mesma incidência, com a mesma importância em diferentes governos. Foram muito comuns, por exemplo, na gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab, na gestão do ex-prefeito José Serra, e por esta razão nós fomos à tribuna questionar por que um contrato que havia com o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, prevendo a prevenção de acidentes domésticos, de incêndios nas favelas, foi substituído por um contrato precário
sendo que havia um reconhecimento do papel do IPT na prestação desse tipo de serviços e na preparação de brigadas que pudessem, no ambiente dessas favelas e cortiços, evitar que houvesse incêndios e que eles se propagassem com perda de vidas humanas e com perda do patrimônio construído com tanta dificuldade por essa população pobre. Vamos a mais informações do trânsito e também do tempo. Em São Paulo, você vê imagens ao vivo da Avenida Paulista, o maior centro financeiro da capital. Um trânsito aí bastante intenso nos dois sentidos, um pouquinho melhor fluidez para o motorista que segue no sentido Paraíso, um pouquinho mais complicado, mais carregado aí para o motorista que segue no sentido Consolação. Tempo fechado em São Paulo, hein? A mínima de 11 graus e a máxima deve chegar aos 23 graus, com previsão de chuva a qualquer momento. A temperatura começa a cair na maior parte do estado nesta sexta-feira, com a chegada de uma frente fria. Em Franca, tarde de tempo encoberto e frio. Os termômetros chegam a 23 graus. Em Bauru, a temperatura também cai, máxima de 22 graus. Em Limeira, a temperatura máxima não deve passar de 22 graus. Em Marília, os termômetros ficam na marca dos 21 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Nós voltamos na segunda-feira a partir do meio-dia. Parabéns à cidade de Turiúba, que faz aniversário amanhã, sábado. Aí você pode rever aí as reportagens da edição de hoje do Jornal da Assembleia pela internet. Basta acessar o site www.al.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Uma boa tarde para você. Boa tarde, até segunda.